Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Book Steps. Meu nome é Catarina e hoje vou falar do livro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este livro é curioso porque, por ser ficção científica e também distópico, nós não sabemos ao certo qual é o tempo. O espaço nós sabemos, é uma cidade americana, na sociedade americana, mas não sabemos qual é o ponto temporal da história, da narrativa. E então o que nós sabemos é que desde 1960, diz-nos a nossa personagem principal, o Montag, no livro, que há guerras atómicas. Há muita gente que especula se não estaremos aqui em Fahrenheit no século XXI, mas em 2024, uma coisa assim. Qualquer das formas, a ação passa-se na era atómica. E isso é condizente também com o que o autor estava a viver na altura em que escreveu o livro. Portanto, e especialmente, não só o pós-Segunda Guerra, mas a altura da Guerra Fria. Essa antecipação de uma catástrofe de facto influenciou Ray Bradbury. Mas a narrativa, ela não é só pautada por uma era atómica. Nós também temos o macartismo, que foi aquela perseguição ao comunismo, portanto o que nós chamamos o anticomunismo primário, e que por justificação de termos de combater os comunistas, o que aconteceu nos Estados Unidos foi toda uma política de terror e perseguição que deixava as pessoas exaustas mentalmente, sempre à espera do pior, sempre com medo de tudo, e elas mesmas foram reprimidas com base na justificativa do anticomunismo primário. E todo este cenário envolve então o nosso livro, Fahrenheit, e o protagonista, o Guy Montag. Atenção que nós temos aqui o narrador na terceira pessoa, omnisciente, focado nos pensamentos do Montag, mas ele não atinge e não abarca o que é que as outras personagens pensam. Portanto, ficamos limitadas à voz, aos pensamentos do Guy Montag. E este livro é curto, tem cerca de 200 e poucas páginas na edição que eu li. É um livro descritivo, ou seja, não é à modo essa de Queiroz nos Maias, como é óbvio, mas é um livro que é importante atentar pela descrição, ou seja, vocês vão perceber, ou seja, cada vez que uma personagem é descrita é importante perceber as palavras que são utilizadas e não só a caracterização generalizada, porque tem sempre tudo um intuito simbólico. E esta sociedade que abraçou o prazer hedonista da fruição tecnológica é, como muitos de vós já devem saber, uma sociedade onde se queima livros. Mas o queimar de livros, e nós vamos falar sobre isto, tem várias justificativas, sendo uma grande principal. E esta ideia de queimar livros é interessante porque ela faz parte de uma máquina estatal, toda ela também bastante complexa. A nossa personagem principal é o Montag, como eu vos disse, um homem nos seus 30, 40 anos, que é então um bombeiro. Não um bombeiro como nós conhecemos, no modo conceptual paradigmático, mas sim um bombeiro que vai à casa das pessoas e queima os livros. Uma coisa é certa, o ato de queimar livros aqui vai de encontro, ou seja, vai contra, esbarra com a ideia desde a pré-história que nós temos de deixar marcada, seja via escrita, oral ou até cravada em rochas, o que seja, deixar na memória coletiva o que acontece nos nossos tempos. E se nós temos uma sociedade onde a norma é apagar o presente, porque o que se faz é eternizar o presente, apaga-se o passado, eterniza-se o presente, não há futuro, porque o futuro é exatamente igual ao presente, então esta ideia vai exatamente contra a nossa busca por deixar gravada a memória histórica dos nossos tempos. Isto é perigosíssimo, mas é a premissa deste livro. Uma das cenas que eu mais gostei no livro foi exatamente uma das primeiras. O nosso
Montag, ele vem do trabalho, vai para casa e na rua é interpelado por uma rapariga, uma jovem de 17 anos, de seu nome Clarice. A Clarice, ela de facto apresenta-se logo como sendo louca e apresentando-se como sendo louca, ela imiscui-se de responsabilidade pelas perguntas que faz. Ela pergunta-lhe várias coisas, entre as quais: és feliz? E esta pergunta é recebida com um lado defensivo. O Montag fica defensivo. Mas quem és tu para me perguntar uma coisa dessas? Mas esse lado defensivo é já uma busca pela resposta. É já abrir a caixa de Pandora, porque quando nós fazemos uma pergunta a alguém que tem o intuito de alertar a pessoa para algo, muitas vezes a resposta é não haver resposta, ou seja, é a inércia psicológica e mental para a pessoa já estar num estado tão profundo de, enfim, não lucidez, não é? E por isso é que o facto dele ficar logo muito defensivo mostra que ele sabe que há ali qualquer coisa naquela pergunta que o enerva. E a Clarice, esta jovem de 17 anos, é fantástica porque ela vai lhe perguntar imensas outras coisas. E não é só esta vez que eles se encontram, eles depois vão se ver uma outra vez mais. A questão é, Clarice é uma daquelas pessoas que para a sociedade em Fahrenheit não interessa a ninguém. Porque ela desvirtua os princípios que regem aquela sociedade. A sociedade que queima o livro. Já agora, caso não saibam, Fahrenheit 451 é a temperatura que um livro é queimado, papel queimado. E então, a Clarice é aquela pessoa que vai para a escola com os outros colegas e está no abstrato, está na ordem das ideias, enquanto que os colegas só fazem contas de matemática. E o problema não é fazerem contas de matemática, é só poderem fazer isso. Então a Clarice é toda... vive num plano à parte de toda aquela sociedade, o que vai contrastar com as outras personagens. Mas eu acho que um aspecto importante mencionar é que, para além do Montag olhar para a Clarice e comparar a cara dela a um relógio, ele compara a cara da Clarice a um relógio porque em Clarice nós vemos a passagem do dia para a noite e da noite para o dia. O Montag vive na escuridão, na noite, em adormecimento, e a Clarice desperta e dá o raio de sol. E ele tece essa comparação com a Clarice mesmo de forma inconsciente. E a Clarice também faz algo que me deixou bastante feliz. Ela faz com que o Montag perceba que esta não é uma rapariga como as outras, nem como os outros, porque ela é um espelho do imaginário adormecido do Montag. Ele próprio percebe-se disto. Ela faz quase como um ricochet. Porque, no fundo, ela lança uma pergunta. A pergunta bate em Montag e volta para a Clarice. E andamos neste jogo de ricochet muito interessante. E depois porque o facto dele repensar, ou aliás, pensar um pouco mais na pergunta que ela lhe faz, é logo um ato de consciencialização. Porque as outras personagens, na sua grande maioria, a quando da interpelação e a quando da dúvida, não reage. Isto é logo um bom indício de que a nossa personagem principal, o Montag, tem muito caminho para desbravar. E uma das perguntas que a Clarice faz é se és feliz. E esta pergunta traz a questão da felicidade, que ela também é uma máscara nesta sociedade. A felicidade é algo que as pessoas carregam consigo, mas apenas de forma ilusória. E o Montag é um homem, ele vive com a sua mulher, a Mildred ou a Millie, e esta Millie vive com o Montag numa casa banalíssima, igual às outras, mas ele tece um comentário importante, que é, ele chega à casa e diz: esta casa está vazia. Mas a casa não está vazia, a casa tem lá a sua mulher. Mas a mulher está vazia. Este esvaziamento não é só pessoal em relação à sua mulher, por um casamento falhado e perdido, mas é um esvaziamento coletivo. As pessoas estão fora dos seus corpos, elas estão a levitar, mas sem consciência. E ele vive uma vida robótica. Porque ele vai para o quartel dos bombeiros queimar livros de outras pessoas, volta para casa
e continua neste estado de queima gradual da sua identidade. Que, atenção, sendo que qualquer geração que cresça nesta sociedade já está formatada para pensar desta maneira. E o Montag é uma dessas pessoas. Só que, por outro lado, e nós vamos falar sobre isto, há muita vicissitude relacionada às pessoas e a esta sociedade, porque as consequências elas vão também ter voz. Não são só as positivas, que é a alienação coletiva, mas também as repercussões da censura na vida das pessoas. Porque este livro é um processo de alienação constante. Mas eu aqui quero reforçar uma coisa, que é o facto de nós estarmos alienados. Eu aqui nem estou a ir buscar o conceito marxista, que até é complexo. Eu estou só a dizer que a alienação, enquanto nós estarmos desligados do que nos rodeia, da nossa identidade coletiva, a alienação é importante até certo ponto, ok? Nós não podemos estar sempre conscientes de tudo a 100%, porque senão acometemos ao suicídio, porque senão não conseguimos viver neste mundo com a verdade, com a realidade. Então a alienação ela tem de ir até certo ponto, ela não pode exceder a nossa capacidade de assimilação cognitiva. E então aqui o processo de alienação ele dá-se no sentido oposto ao que eu acabei de dizer. É que aqui o intuito é mal resolvido, porque nós temos no Fahrenheit uma guerra a acontecer. Nos céus sobrevoam aviões de guerra. A qualquer momento pode-se dar uma bomba, um ataque nuclear. E esta alienação ela é perigosa, porque as pessoas deixam de se querer defender ou importar com o que quer que seja. Elas colocam-se em risco. Elas são agressivas e violentas. Portanto, este processo de alienação ele torna-se perigoso, nem é confortável, é perigoso. Em Fahrenheit dá-se uma mutação antropológica pelo Homo videns. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? O Homo videns dá-se, é quase uma criatura mística que se dá pela televisão. O TV parlor, ou seja, imaginem as paredes da vossa sala ou do vosso quarto estarem todas preenchidas com ecrãs enormes. Nesses ecrãs estão a passar famílias, vidas e que se tornam praticamente da vossa família. Vocês já não vivem sem saber da vida destas pessoas. E vocês perguntam se isto faz-me lembrar alguma coisa, sim, mas vai ainda mais longe do que os reality shows. Porque aqui é incentivado que as pessoas tratem a televisão como sendo algo prioritário até acima das pessoas que vivem consigo fisicamente. Já não há o distanciamento entre o físico e o, não é digital, mas o televisivo. E isso é preocupante, porque deixa-se de ter esse discernimento. Agora, se calhar até me perguntariam se eu acho que isso vai acontecer no futuro. Eu acho que não. Mas eu também acho uma coisa. Acho que o Ray Bradbury não ficou para ver, é que nós, de facto, muitas vezes, desiludidos com as pessoas à nossa volta, nós refugiamos-nos e procuramos pessoas na internet que tenham gostos similares aos nossos. Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes nós não escolhemos o contexto onde nos inserimos. Se vamos para a escola e não estamos felizes, no emprego não estamos felizes, e ir à internet e dar-nos, estabelecer ligações com pessoas é importantíssimo, na minha opinião. O que não pode acontecer, de facto, é nós nos alienarmos. Ou seja, é nós tomarmos como uma realidade exatamente igual. É nós esquecermos da nossa vida e estarmos num estado depressivo. Aí é que é essa. Nós não podemos instrumentalizar a tecnologia para nos deixar infelizes. E este uso dos mass media, do entretenimento para, lá está, massificar toda uma população, é algo que aterrorizou as pessoas, especialmente na sociedade americana do pós-Segunda Guerra. Porque a tecnologia na guerra é instrumentalizada para o pior. E depois da guerra vem todo um descredibilizar da realidade, que tem de ser acometido com o quê? Com instrumentos de alienação, de consumo. Nós temos de comprar tudo e mais alguma coisa porque não sabemos o que é que vai ser do mundo amanhã e nós temos que nos divertir. Na Guerra Fria depois as coisas tomam outra proporção e após Guerra Fria também nós vivemos num estado constante de adaptação a algo que pode ser perigoso, mas também positivo. Portanto, esta dialética do bom e do mau
já da herança cristã, que nos acompanha também na tecnologia e certamente em Fahrenheit. O lado distópico deste livro tem a ver com o facto de nós termos um controle massificado através da queima dos livros. Portanto, o que é que nós aprendemos daqui? Que se controla a história pela erosão, pela queima, pelo apagamento do que nós temos que nos ligue ao passado. Mas há um facto curioso. É que em Fahrenheit, ao contrário de outras distopias, nós não temos uma responsabilização direta do governo pela queima dos livros. O que nos é dito é que foi uma demanda coletiva, foi uma demanda das pessoas porque não queriam sentir-se umas inferiorizadas em relação às outras. E o governo o que faz é ir atrás deste princípio de que, ok, se as pessoas querem acabar com a literatura, por que não? Aliás, isso até nos favorece, porque assim elas serão mais obedientes porque pensarão menos criticamente. Mas se nós pensarmos bem, nós em Portugal, por exemplo, falo da realidade em que me insiro, esta ideia de ignorar a literatura, sabem que é difundida, mas há uma coisa que em específico que me aborrece. É que nós muitas vezes culpamos o governo, por exemplo, de não apostar na cultura, mas esquecemos que nós, não promovendo a cultura, não será o governo a fazê-lo por nós, porque o governo não ganha assim tanto, não é lucrativo, não é algo que vence eleições falar da cultura. E um conceito importante hoje em dia é o quarto poder. Nós temos o poder legislativo, o poder judicial e o poder executivo, que é o executivo é o governo, e depois temos o quarto poder. A ideia do quarto poder é a comunicação social, digamos. É quando a voz da população tem como intermediário os meios de comunicação. E o quarto poder, nós temos, historicamente, é visível que o quarto poder já impulsionou muitas mudanças. Quando nós temos um enxovalhar público ou uma demanda imensa sobre qualquer coisa, normalmente o governo atreve-se a mexer-se mais. E o que eu sinto muito é que em Fahrenheit, de facto, o quarto poder teve muita importância. A mudança começou de baixo para cima, segundo dizem, mas depois nós temos um facto curioso, é que os mídias, forma distinta, obviamente, da nossa, aqui no Fahrenheit, eles lucraram muito com a alienação das pessoas, porque eles ganham com a rádio e ganham com a televisão, não ganham com os livros. E então, eles deram voz às pessoas para chegar ao governo. Como hoje em dia isto acontece, dá-se muito mais voz a idiotices do que a coisas importantes. E este intermediário da comunicação social tanto pode ser um aliado como pode ser um inimigo. E estas dialéticas são tão importantes nós mantermos aqui assentos no terreno. Em suma, nós em Fahrenheit queremos o conhecimento rápido, sem esforço, e achamos que os livros não são necessários para atingir essa etapa das nossas vidas. E, portanto, é algo que se assemelha bastante à nossa realidade, diria. As pessoas valorizam os livros porque não se querem dar ao trabalho de estudá-los, de lê-los. E atenção, ler livros também não é indicativo de pensar bem. Mas isso já vamos falar a seguir. E agora gostava de falar da Mildred, ou da Millie, que é a mulher do nosso querido Montag. A Millie, ela é destituída de si mesma, ela não sabe quem é, não sabe para onde é que quer ir, nem onde está, e ela tem como Godfather, ou seja, o grande papá, os grandes e omnipresentes meios de comunicação. A Millie, ela vive enfim, perplexa e embasbacada com todas as televisões que existem na sala dela. Ela vê aquelas pessoas na televisão como a sua real família. O marido chega a casa e ela não lhe pergunta nada, só diz: sabes o que é que aconteceu hoje na televisão? Ela ouve o rádio, aqueles meios de comunicação normais no Fahrenheit, e vive completamente alienada do mundo real, principalmente por saber que há uma guerra a acontecer por cima da sua cabeça, e ela, eu acho que é por ter um conhecimento inconsciente das coisas que a Mildred é uma dependente de tranquilizantes. Em Fahrenheit há uma coisa muito engraçada, que é o facto das pessoas se
serem tão dependentes de tranquilizantes, faz com que tenha sido criado, em termos médicos, uma forma de acudir as pessoas sem as internar, senão isso iria encher os hospitais. Então ele já tem um mecanismo para lidar com a overdose de tranquilizantes, o que é assustador. A Mildred, ela também tem uma obsessão com alta velocidade. Aqui em Fahrenheit, muito tipicamente americano, pós-Segunda Guerra, o amor pelos carros, pela velocidade, por diluir os problemas com a adrenalina, também é muito comum nesta sociedade, que é um paralelismo gigantesco com a sociedade americana dos anos 50 e 60. E por oposição a Mildred, temos a Clarice, que é aquela jovem que eu vos falei no início, que interpela o Montag na rua. A Clarice, ela é descrita como alguém que tem uma cara muito branca, como aquela ideia de pureza, não é? A pureza que é intocável pela podridão daquele mundo. É também o nome Clarice, claros, vem de claro, nítido, quase como consciente. Claríssimos também era o título dado na época imperial para as pessoas conscientes. Portanto, todo um simbolismo envolvendo a Clarice, que serve de grande oposição por exemplo, à mulher do Montag, à Mildred. E este ser etéreo, que é Clarice, ela é descrita como uma vela, porque ela mantém-se acesa enquanto as pessoas precisarem de iluminação, como, por exemplo, o Montag. Ela mantém-se acesa, o núcleo essencial da sua vida enquanto, por exemplo, uma vela, é manter-se a dar luz para iluminar o caminho de quem precise. E depois, quando a pessoa chega ao destino, essa luz apaga-se. E se nós já falamos destas personagens interessantíssimas, temos também a que exalta mais os ânimos, que é o Capitão Beatty. O Capitão Beatty, ele é o chefe dos bombeiros e é quem de facto tem mão nesta perpetuação de controle e censura. Ele é uma pessoa que usa várias referências literárias no seu discurso, que são contraproducentes e até contraditórias, porque ele usa as várias citações de livros para dizer que elas são contraditórias, sendo ele contraditório. Porque ele é uma pessoa que nós não sabemos de que maneira, mas ele já leu muitos livros. Ele é a favor de queimar os livros, inclusive até chega a dizer que não faz mal se nós tivermos o livro 24 horas em casa, desde que depois tenhamos a capacidade de querer queimá-lo. E é alguém que de facto tem bastante conhecimento, mas escolhe estar do lado dominador, opressor. E tem de perceber porquê. Porque o Beatty, ele é uma pessoa que está numa posição de poder, que é de queimar livros, e se isso deixasse de acontecer, ele perderia a sua posição de poder. E sabemos que qualquer pessoa numa posição de poder não quer abdicar dele, por várias razões, estatuto, dinheiro. E portanto ele mantém-se fiel à sua personagem de opressor. E ele vai tornar a vida do Montag um inferno. Porque ele, sendo bastante perspicaz, tendo lido livros, ele tem um pé nos dois mundos. E essa é que é a grande vantagem do Beatty. É que ele sabe que por ter lido livros, ele é mais inteligente do que os outros. Mas quando eu digo aqui ler livros, ser mais inteligente do que os outros, eu não estou a dizer que quem lê livros não é inteligente. O que eu estou a dizer é que nesta sociedade ler livros implica saber do passado. Porque as pessoas que não leem livros no Fahrenheit, elas também não têm modo de aceder à informação do que aconteceu antigamente. Não é como nós hoje em dia, não é? Que podemos não ler um livro, mas vemos um documentário, vemos um filme, ou vemos uma música, vamos ao Google e temos percepção das coisas que aconteceram. Aqui não. E então há personagens que de facto lucram bastante por ter esse pé no passado e no presente. E depois nós temos como elemento e instrumento repressor da máquina estatal os bombeiros. Eles fazem da queima de livros um carnaval. É um carnaval que todas as pessoas saem de casa para ver toda uma casa a arder. Porque quando eles descobrem que há livros dentro de uma casa, a casa toda também é obrigada a arder. Porque é simbólico queimar toda a estrutura que erigiu aquele pecado, não é? É um modo de punição para que todos vejam, se não querem perder o que têm. E agora é importante falar de qual a justificativa primária para queimar os livros. Em Fahrenheit, segundo se diz, começou-se a queimar os livros porque as minorias tinham demandas.
E essas demandas não podiam ser acudidas tão facilmente porque havia sempre interesses contraditórios e sempre alguém que beneficiava mais do sistema do que outros. Então o que se decidiu fazer foi acabar simplesmente com um instrumento que causa essa agonia, que são os livros, e tornar uma sociedade inabalável, unida, unificada, toda igual, em que as pessoas realmente não são felizes porque não pensam. Ou seja, elas pensam que são felizes porque elas nunca procuraram o que é o conceito de felicidade dentro de si. Já vamos falar disto também a seguir. E, portanto, esta foi a justificativa. Agora, eu tenho alguns porquês com esta justificativa, porque pensem assim, de facto o governo beneficiaria imensas pessoas descartassem a cultura. Iriam ser meras ovelhas. Porém, eu não acho que seja fácil dizermos a todo um grupo de pessoas que vocês também vão deixar de ter acesso aos livros para nós acudirmos às minorias. Como sabemos, as minorias não têm voz neste país, neste mundo, e elas não têm voz por alguma razão, porque nós queremos manter as posições de privilégio dos que têm poder. Porque eles são os que investem, eles são os que instigam todas as grandes circularidades e grandes ações neste mundo, económicas e tudo mais, e políticas. E nós dizermos, ok, toda a gente vai deixar de ter livros para acudir a esta minoria, não seria plausível. Parece que a demanda coletiva veio de baixo para cima, e depois o governo disse, muito bem, isto dá-nos jeito, depois a comunicação, os mídias aqui, que seriam a rádio, a televisão, pensaram, isto é uma ótima forma de lucrar, e entretanto ficaram todos felizes e contentes. Não parece que tenha sido isso. Parece-me mais que é mais plausível nós, essas ideias de que as minorias estão a ter muitas exigências e que nós temos de acabar com isso, nunca se processaria da maneira em que todos ficassem iguais, ou seja, como se costuma dizer, igualdade para baixo, que eu não gosto desse conceito, atenção, mas é o que a direita costuma dizer, e no fundo é isto. Acho que essa justificativa não me faz muito sentido, porque as minorias nunca tiveram essa voz, ao ponto dos outros a escutarem e pensarem, bom, então se as minorias são tão chatas, vamos acabar com isto, não me parece. Antes haveria um holocausto, por exemplo. Ora, uma coisa é certa, o status quo, o estado das coisas, ele ganha toda uma superfície diferente, que é, nós em Fahrenheit não temos classes sociais. Não há ligação ao passado para nós depois avaliarmos o presente e construirmos um futuro. Tudo vive dentro do que parece de uma caixinha, todo um ecossistema muito manipulado, e então não há classes sociais. E vocês se calhar pensam, mas isso é bom, mas não, neste sentido não é, porque isto é uma ilusão. Porque havendo uma guerra a acontecer, assim que a guerra terminar, é impossível que não haja a diferenciação entre classes sociais. Nem toda a gente se vai conseguir defender da guerra, nem toda a gente se vai conseguir manter estável no seu emprego, muitas coisas vão mudar e, portanto, isto é um estado transitório para algo ainda pior. Porque depois as pessoas em estado de alienação total não vão saber lidar e vão estar tão aniquiladas pelos tranquilizantes que esta ideia de não haver classes sociais, no fundo, não singra. É nefasta, porque é uma ilusão. As classes sociais são um produto histórico. Mas esta ideia interna do mercado capitalista em Fahrenheit é o que faz dar esta ideia de que não há classes sociais, porque nós criamos um todo intercambiável. Se toda a gente tem o poder de compra para comprar os mesmos televisores, as mesmas rádios, mesmo que haja pessoas que têm trabalhos que paguem muito menos do que outras, por exemplo, o Capitão Biri, ele de facto ganha muito mais do que uma pessoa que não trabalhe, por exemplo, nos bombeiros, que faz parte de um elemento estatal e que é beneficiado e, portanto, isto são tudo ilusões que se criam. Porquê? Porque faz pensar que se as pessoas podem comprar aqueles televisores, então elas são igualmente ricas. O Guy Montag, ele é de facto a personagem que tem densidade psicológica, ou seja, o comportamento dele modula-se, é modelável desde o início até ao fim do livro. Nós temos outras personagens, como Clarice e até Faber, que já vou falar dele a seguir. Nós temos estas outras personagens que
tem densidade, poderíamos dizer que tinha densidade psicológica, mas a densidade psicológica não é sinónimo de inteligência, é o facto de nós pegarmos numa personagem e vermos se o comportamento dela se modifica ao longo da narrativa. E o Montag é o único cujo comportamento passa por uma transição emocional e psicológica. E há uma componente bíblica e referências bíblicas importantes neste livro, que é, por exemplo, o livro do Eclesiastes, que é referenciado inúmeras vezes, porque as referências bíblicas trazem à tona uma conversa que é sobre a felicidade. Lembra-se no início a Clarice ter perguntado: és feliz? Esta pergunta vai acompanhar as várias personagens, seja porque essa conversa é puxada por alguém, seja porque vem do seu íntimo, mas a felicidade é um conceito que, por exemplo, aqui no livro do Eclesiastes, com Montag, depois acaba por adentrar-se um pouco nele, vai trazer a questão da felicidade térrea, de nós absorvemos o que está ao nosso redor, não tentarmos ir buscar coisas que não conseguimos alcançar, atribuir a cada coisa o seu devido lugar, relativizar a importância das coisas, não sermos demasiado ambiciosos, temos noção dos nossos obstáculos e limitações e damos valor ao que temos. Há um filósofo muito interessante que fala da recusa do pecado original, que é o Locke. O Locke, ele defende a ideia de que o mundo está impregnado de maldade, corrompe e transforma o ser humano, e que as ideias de felicidade e democracia resultaram também de vários conflitos ali do século XVII e que são ideais que, para se manterem, é preciso um trabalhão, porque nós estamos intrinsecamente na lama. O Locke até vai falar muito uma coisa interessante, que é o facto, por exemplo, ali nos séculos XVI, XVII, principalmente XVII, o facto de haver pessoas que pensaram um bocadinho mais à frente e tinham uma certa conexão espiritual, e não se viam não estavam prazerosos, não é? Com a forma como a sociedade demitia esses ideais. A sociedade na altura não ligava muito, e estou a falar na Europa, não lhes dava muita importância. Tudo bem, queres ser espirituoso e queres ser benevolente, mas aqui nós estamos a meio de uma guerra e isso não interessa. Então, essas pessoas acabavam por rumar além fronteiras. E porquê é que eu digo isto? Porque nós, muitas das vezes, se viu a América como esse povo escolhido por Deus, essa nova Jerusalém. E em Fahrenheit, nós temos uma comunidade de pessoas que vai simbolizar essa ideia de uma nova vida, de uma aceitação do ideal que não é absorvido pela sociedade em que vivemos. E esses operários de Deus, numa expressão de veras engraçada, existe em Fahrenheit. Tem de ler o livro até ao fim. Mas todas essas referências bíblicas e históricas, até com Locke, estão presentes em Fahrenheit. E então chegamos aqui e percebemos uma coisa, que é a busca da felicidade é o que inconsciente ou conscientemente acaba por ditar a queima dos livros. As pessoas não se querem sentir inferiores, as pessoas não se querem sentir diferentes porque isso traz problemas, e então nós aplanamos a individualidade e nós, com a queima dos livros, nós também apagamos as diferenças, apagamos os traços divisíveis entre as pessoas, o que as torna únicas. Acaba por ser uma questão de inveja mental. O próprio Beatty, ele diz: eu não tenho de me sentir inferior depois de ler Platão e Shakespeare. E então o próprio Beatty, que já leu Platão e Shakespeare, sabe do quão doloroso é nós lermos, por exemplo, um texto do antes de Cristo e pensarmos que aquela pessoa é infinitamente mais inteligente do que nós. Eu vejo isso uma dádiva, aqui no sentido divino, para completar o ciclo. Eu vejo isso como algo positivo e traz-me uma enorme felicidade de saber tudo o que eu ainda tenho para aprender. Mas eu sei que há muita gente que não é assim e que, confrontado com a incerteza, confrontado com a dúvida, confrontado com o não conhecimento, com o desconhecimento, prefere-se ser ignorante. Ignorante é aquele que não quer aprender. Eu acho que o ser humano é muito cativo da ideia iluminista que ser-se bom é sentir-se bem. Nós queremos atingir o prazer, nós queremos viver numa sociedade hedonista, mas ao mesmo tempo sem esforço. Não percebemos que há outras filosofias mais importantes e não percebemos que nada se atinge com a aniquilação da individualidade e com a busca do prazer total. Nós precisamos, para ter felicidade, nós precisamos também saber o que é tristeza. Não há como nós passarmos por atalhos na vida. É impossível nós sermos sempre felizes, isso seria um constante estado de aborrecimento
aborrecimento. E aliás, convido-vos então, se tiverem interesse, a ver uma série que é o The Good Place. Não sei se a série vai continuar, mas lembro que o último episódio há essa escolha. As personagens têm essa escolha. Porque nós podemos escolher, essas personagens têm a escolha de poder escolher viver eternamente num estado ou noutro. Nomeadamente, tipo, o estado de felicidade eterna é uma coisa que parece bem, bom à partida, mas na verdade não, porque seria um estado constante, homogéneo. E isso não é algo que o ser humano procure, apesar de nós nos enganarmos e dizermos que sim. E a busca da felicidade é como a demanda a procura do Santo Graal, não é? Holy Grail. Nós não sabemos sequer definir o que é felicidade, mas, no entanto, procuramos-la constantemente, sem saber o que é que estamos à procura. E, portanto, é o Holy Grail, é o Santo Graal. Não sabemos onde procurar, mas continuamos nessa busca e obcecados com essa busca, que isso é que é o pior. Na busca pela felicidade obsessiva, nós perdemos pelo caminho. Porque perdemos em teias de comparação e em teias de coletivização, de normatividade, não se esqueçam disso, porque o que nós procuramos achando que é o ideal para nós, é o que é vendido, é o que é hegemónico, é o que é normativo. É rara a pessoa que procura um ideal de felicidade fora daquilo que nos vendem, daquilo que é consumido, daquilo que é difundido na televisão e nas redes sociais. E esta ideia também de que o consumo vai trazer felicidade é muito preocupante, mas isto está ligado a um tema em Fahrenheit, que é a tecnologia. O Herbert Marcuse, por exemplo, é um dos autores que fala do lado perigoso da tecnologia. Ela pode ser aliada, mas também pode ser inimiga. Ela pode ser inimiga por ser aliada de quem nos quer mal. Perdendo a força anímica, portanto, a força da alma, que nos dá, portanto, o que é a nossa individualidade, nós fazemos com que percamos saúde mental e física em busca sempre de perseguir mais e mais e mais melhor e tecnologia. Damos atrás de um osso que nunca enterraram por nós e nós não sabemos onde está. Nem é suposto ser para nós. É suposto ser uma ilusão que criam, que nós estamos sempre à procura de mais, porque nunca nos contentamos com o que temos. E a tecnologia também pode funcionar nesse lado abismal, mas também, como eu já vos falei, funciona num lado bom. Portanto, também aqui ninguém está a desmerecer o avanço tecnológico, longe de mim. E depois há uma coisa importante, é que a tecnologia em Fahrenheit, ela também se precipita através do quê? Da televisão, da rádio. E aí nós exercemos uma violência simbólica, que é uma violência pela linguagem. A tecnologia não é somente a massificação industrial e nós deixarmos postos de trabalho para as máquinas. Não é isso. É também o facto de nós sermos reféns de uma cultura linguagem simbólica que de facto vai beneficiar uns em detrimento de outros, ou então vai mesmo só destruir cada pessoa individualmente considerada. E uma das formas de controle em Fahrenheit é através do Mechanical Hound, ou seja, um cão mecânico que ele persegue e, se for preciso, mata seres que se oponham aos ditames vigentes na sociedade. É um cão assustador. E ele é uma máquina de repressão, como todas as outras, no estado de Fahrenheit. E é importante sermos um paralelismo entre o Mechanical Hound ou a Electrical Hide Snake, que são tanto a cobra como este cão. Eles são metáforas para o ser humano, ou seja, os animais, enquanto seres sacientes, foram substituídos e tornados em máquinas como instrumento de repressão, portanto, para servirem o ser humano da melhor forma possível. E isto é o que está a acontecer às pessoas em Fahrenheit. Elas também estão a ser gradualmente substituídas. Elas já não são pessoas, são robôs. Esta ideia de tornarmos os seres como algo funcional, não humano, não saciente. Também podemos ver no Mechanical Hound, por exemplo, ligado à tradição do submundo, este cão guia, este cão guardião, ou ir buscar a referência ao cérebro, que é o cão de 3 cabeças, não é? E cauda de serpente,
que segundo a mitologia grega guardava a porta dos infernos. Ele guardava a porta dos infernos e impedia a saída dos mortos. E neste momento, em Fahrenheit, nós estamos a construir exatamente isso. Nós estamos a tirar a vida aos vivos para torná-los mortos-vivos. Pessoas que estão mortas por dentro. E, portanto, elas vão ficar presas, perseguidas por este cão no submundo. E, é curioso, é que existem muitas afinidades, sabem, entre Montag e quem? Hércules. Que a dada altura o Hércules ele é designado para capturar este maldito cão, o Cérebros. E o Montag também, porque ao ele tentar revoltar-se contra este Mechanical Hound, Mechanical Dog, não é? Este cão mecânico, ele vai fazer o que o Hércules fez, que é desarticular o submundo, tentar recuperar estes mortos. É importante ver que este trabalho hercúleo que Montag faz para recuperar as pessoas da sua morte sentimental, emocional e enfim, se faz porque não é só Clarice que o desperta. Há outra personagem que é o Faber. O Faber tinha sido um homem que Montag conheceu alguns no tempo, tipo, antes deste livro começar, ele conheceu o Faber, sabia que o Faber era um dissidente e quando ele se começa a questionar sobre determinadas coisas acerca deste mundo, ele vai contactar Faber, este professor de inglês que está aposentado porque não se dá inglês, não é? Não se dá essa disciplina, como não se dá qualquer disciplina artística ou de humanidades em Fahrenheit. E o Faber ele vai servir de elemento catalisador também do Montag. Mas lá está, o Faber é uma personagem que ele não tem um comportamento modulável ao longo da narrativa. Ele mantém-se como é, simplesmente ele já era acordado, digamos. Não usando o termo woke, porque sei que é pejorativo. Mas ele já era uma pessoa consciente, porque o Faber faz a ligação entre o passado e o presente. Ele sabe o que era a vida antes da cama dos livros. E ele era um professor de inglês e, portanto, ele dá essa perspectiva ao nosso protagonista. O mais engraçado é que o nome Faber simboliza alguém que trabalha material. E ele trabalhando o material, o Montag acaba por ser o material que ele modula. E, portanto, há quase aqui como uma ideia de professor-aluno, em que o Montag vai aprender a modelar o seu comportamento pelas mãos deste seu mestre, que é muito interessante a simbologia dos nomes que o Ray Bradbury dá às personagens. Uma das melhores partes deste livro é quando o Faber nos explica porque é que a cultura está em falência. Ele explica que a cultura está em falência muito porque também veio de baixo para cima. E aqui o Faber não explica, lá está naquela crítica que eu dei, que como é que iam queimar livros por causa de uma minoria. Não, o Faber agora diz o seguinte, isso não é bem justificação. Ele diz isto por outras palavras, mas no fundo o que eu aprendi da fala dele é que veio sim de baixo para cima, mas foi porque as pessoas geralmente já não queriam saber da cultura. Não era para acomodar as minorias, era simplesmente já não queriam saber. Ele diz 3 coisas importantes acerca disto. Portanto, ele diz que as 3 premissas necessárias para a obtenção de felicidade não estão presentes na sociedade são a qualidade da informação, o tempo para refletir sobre a informação e o direito de levar a cabo ações baseadas naquilo que se aprende da interação entre os 2 primeiros fatores. Nós temos a informação, mas nós não a usamos como deveríamos. Ou seja, nós lemos um livro e lemos superficialmente. Nós lemos uma coisa e achamos que seca, ou nem sequer a lemos. Nós temos informação à nossa volta, seja porque vemos documentários e não questionamos se as fontes são aquelas que deveriam ser. Ou seja, nós lemos as coisas sempre de maneira mais superficial possível. Nós contentamos de, eu já sou uma pessoa leitora, então já estou acima da média, então contento-me. Não pode ser assim. Nós lemos uma biografia ou um livro sobre história em Portugal e nós não vamos verificar as fontes para saber se aquela ou aquele historiador são parciais, o que muitas vezes são. E este adormecimento é perigoso porque nós temos informação, mas não sabemos utilizá-la. E depois isto traz um problema, é que se toda a gente estiver de acordo, ou pior,
As pessoas não estão de acordo, mas as pessoas não sabem justificar porque é que não estão de acordo. Não há interação, não há comunicação. As pessoas têm ideias levianas, dizem coisas por dizer, têm botes expiatórios por ter, a tecnologia domesticou-nos ao ponto de nós acharmos que todos somos grandes deuses da informação e da opinião. Já estamos a perder, como no Fahrenheit se perdeu a interação com a outra pessoa, tentar dialogar para aprender e não só para falar por cima. E isto é uma coisa que é intercambiavel com a nossa sociedade e é perigosa. E esta era a lição, digamos, não sou ninguém para dar lições, mas foi o que eu apreendi desta obra, acima de tudo. Quero dizer o seguinte, é que eu tenho só mais uma coisinha para dizer, mas já tem a ver com o final do livro, portanto, se chegaram até aqui sem spoilers, se ligarem a isso, vão-se embora, se não quiserem saber disso, fiquem comigo, só mais uns minutos. Vamos então agora entrar na parte final do livro. A parte final do livro é muito interessante porque nós aqui aprendemos o fogo como algo diferente do que tínhamos percebido até agora. Se com Biri, o Capitão Biri, o fogo era algo, uma encruzilhada, algo temível, algo preocupante, nós aqui, o Montag, ele quando está a fugir, basicamente, do Estado, da máquina estatal, ele foge e encontra um grupo de foragidos, de dissidentes, que já está à espera dele, porque estes dissidentes, eles eram ex-intelectuais, continuam a ser, mas foram reprimidos pela sociedade e eles já estavam à espera do Montag, porque eles usam a tecnologia a seu favor. Eles usam a tecnologia para despistar a máquina estatal, aquele cão perseguidor, e usam a tecnologia para estar a par das notícias, mesmo que sabendo que elas são manipuladas. Eles veem mesmo assim as notícias porque eles têm pensamento crítico. E é importante que o fogo aqui assume outra perspectiva. O fogo já é enquanto luz, enquanto o novo horizonte, digamos. E esta comunidade, eu não vou alongar, queria só dizer que este grupo de pessoas, eles, no fundo, eles memorizam os livros, não é? E estão à espera de um dia poderem passar o que sabem na sua cabeça para o papel e assim retomarmos, não é, os livros físicos. Mas o Montag vai se associar a um livro, a Bíblia, não é? Um livro bíblico, ou o livro de Eclesiastes, mas temos outros que se associam a outras obras. Eu neste livro só vi referências a obras escritas por homens, mas é normal na altura do Ray Bradbury que assim fosse. De qualquer maneira, até posso estar enganada, mas de qualquer maneira, o que interessa aqui é que estas pessoas fazem autoexame, autocrítica e não veem os livros como um mero objeto que se lê e se fica guardado numa estante. Os livros são um infinito processo de aprendizagem e nós nunca podemos achar que sabemos mais do que sabemos. É importante a humildade e ter noção de que tudo o que sabemos não é nada comparado com o que não sabemos. E, portanto, tenham cuidado com o Kruger Effect, ou seja, nós temos um quadrado e as pessoas ignorantes, elas querem preencher o quadrado. E assim que ele ficar todo preenchidinho com a caneta de cor, de filtro, esta caneta de filtro, ela vai preencher o quadrado e as pessoas vão ficar felizes. Pois eu sou daquelas pessoas que quando eu chega a hora de preencher o quadrado eu digo não, eu quero o maior. E estou sempre a aumentar o seu tamanho sem nunca o preencher, porque é isso que é a vida. Espero que tenham gostado. Adeus, até o próximo vídeo.